É engraçado isso, porque as minhas primeiras experiências de vida, as minhas primeiras experiências com o teatro tem a ver com as minhas primeiras experiências de vida. Minha mãe me disse que quando grávida ela fazia questão de ir ao teatro, né, comigo ainda na barriga. Então eu posso dizer que a minha relação como público com o teatro começa ainda dentro dessa perspectiva uterina, né? E logo depois que nasci, ela fazia questão também de me levar para esses, enfim, teatros infantis, peças de escola. A gente era uma espécie de público cativo. Muito embora minha família não tivesse nada a ver com teatro. Eu acho que até hoje eu sou o único na família que resolveu enveredar por essa arte e, enfim, fazer história por esse caminho. O mais próximo que a gente tem lá em casa é minha irmã, que é artista plástica, e isso realmente é o mais próximo. Também me lembro de uma peça, mas aí eu já tinha um pouco mais de idade. Eu me lembro de ter assistido Nilda Spencer, um espetáculo que para mim foi emblemático, chamado Ensina-me a Viver, uma montagem aqui em Salvador. E quando eu assisti a Nilda em cena com esse texto maravilhoso, eu decidi que era isso que eu queria fazer para mim, para minha vida. Eu associo muito esse gostar do teatro na família à minha mãe, mais inclusive até do que meu pai. E aí eu tenho uma parceira, né, a minha irmã. Meus pais, eles começaram a trabalhar, quer dizer, eles trabalharam, né, durante toda a nossa vida e às vezes não tinham muito tempo. E eu e minha irmã, nós desenvolvemos um vínculo de amizade tão estreito e, enfim, que possibilitava esses encontros, essas saídas em conjunto. Então a gente fazia muita coisa junto e um puxava o outro, né? Tanto eu quanto ela, a gente sempre gostou muito de teatro. Eu acho que o vínculo mais forte no teatro na minha família, hoje em dia, acaba sendo muito mais minha irmã do que até minha mãe, que foi quem impulsionou tudo isso. Minha irmã se chama Andréa também. E ela sempre esteve muito presente desde a época, não só como público, né, mas quando eu comecei a fazer teatro amador dentro de casa. Minha mãe disse que isso começou aproximadamente com 4 anos. Eu já reuni os vizinhos para poder montar pequenas peças, os Três Porquinhos, o Capitão Gancho, coisas assim. Reproduzir, né, acho que o que eu já tinha visto, experienciado. E minha irmã sempre foi uma grande parceira nesse sentido. Sempre esteve lá em todos os meus elencos e me ajudando a construir focinho de porco, de cartolina para a gente poder fazer os Três Porquinhos. Então acho que na família ela acaba sendo o grande lastro, né? Apesar de ser mais nova, inclusive, do que eu. Né? Então a gente tem essa relação. A Andrea sempre esteve na coxia, sempre esteve na minha coxia. Depois na escola, quando eu fui fazer teatro amador, em todas as minhas apresentações ela estava lá cuidando, retocando a maquiagem. Não é à toa que a gente acabou fundando uma empresa que hoje a gente cuida de artes visuais, né, para teatro, para espetáculos, chamado Coxia, porque é de onde parte esse nosso encontro, né, essa nossa relação. E a Coxia agora inaugura, inclusive, um coletivo teatral, enfim. É bonito ver esse processo e saber que começou assim, né? Nos bastidores em casa, no playground do prédio, fazendo os Três Porquinhos. Eu sempre gostei muito de ler. Além do teatro, a literatura sempre foi uma grande paixão na minha vida. Eu já escrevia pequenos contos antes de começar a escrever para teatro. E, bom, durante todo o meu secundário eu comecei a fazer teatro amador, então já manejava com textos de teatro, já com essa linguagem específica. Já li algumas peças também, eu trabalhei na época do colégio com Martins Pena, com Dias Gomes, e eram grandes referências para mim. Quando eu fiz vestibular, eu acabei não fazendo vestibular para teatro, fiz vestibular para direito, passei um tempo afastado do teatro e, sentindo que precisava voltar, acabei voltando pelo caminho da literatura, da dramaturgia mais especificamente. Então, já manejando, né, alguns conceitos da literatura e algumas ferramentas do teatro, eu acabei voltando, escrevendo peças curtas, num curso de extensão que eu fiz na UFPA, e depois a vida
foi me levando para as peças mais longas. Coincidentemente, a minha primeira peça, quer dizer, a minha peça de retorno para o teatro foi justamente Escavadores, que é a peça que esteve em cartaz agora no FIAC. Então acaba sendo um momento de celebração, né, desse retorno, enfim. A peça acabou sendo publicada, premiada e a primeira montagem já ganhou uma mostra em festival, que acaba sendo muito gratificante, né? Para mim, eu acho que para todos os colegas que escrevem, a gente acaba meio que representando toda uma parcela, né, de gente que é meio estranha ao processo. Eu não fiz faculdade de teatro e ao mesmo tempo está ali inserida com amor, com paixão e faz aquilo porque precisa fazer, né? Eu vejo muitos colegas, inclusive, que se formaram em Direito e que acabaram vindo para o teatro e fazendo teatro. Talvez exista sim uma relação essencial, né? Eu não vou nem apelar para as ideias de oratória nem nada nesse sentido. Rola assim uma encenação, né? Aquilo que a gente faz no tribunal tem muito a ver com essa atmosfera de palco. Agora, eu acho que o teatro consegue trazer uma coisa que, infelizmente, e parece um paradoxo isso, a vida na corte não permite tanto, que é, de um modo geral, a gente consegue muito mais verdade no palco do que no tribunal. Então, o ator, quando está em cena, eu acredito muito nisso. Seja um dramaturgo, quando começa a escrever, ele projeta, ele consegue se descortinar, né? Ele consegue se rasgar para alguém, se rasgar para o público, claro, que protegido pela máscara da personagem. Então, acho que esse grande sentimento de verdade talvez seja, paradoxalmente, a grande diferença com aquilo que eu experimentei, pelo menos, né, no meu tempo de faculdade de Direito e advogando. Há um excesso de maquiagem no tribunal, eu poderia dizer assim, que a gente não tem no palco. Por incrível que pareça, né? Onde a gente mais buscaria, sei lá, a máscara, o esconder, acho que o palco revela muito mais. E é por isso que eu sou apaixonado por essa atividade, né? Por isso talvez eu tenha me distanciado tanto do direito, né? Para além de todas as questões como conceito de justiça, de verdade, eu acho que a gente consegue chegar nos outros seres humanos de uma forma diferenciada fazendo teatro. Coisa que, infelizmente, eu não consigo ver, ou não consigo me ver fazendo num tribunal hoje em dia. E nem sempre é um processo tão fácil, né, de administrar. Essa tomada de consciência normalmente é muito dolorosa. Eu me lembro que, sei lá, no segundo semestre de faculdade, eu fui assistir uns colegas que estavam em cartaz e eu já estava há bastante tempo, já estava uns 3 anos afastado do teatro, sem fazer teatro de nenhuma forma. E eu me lembro de ir assistir esses colegas e não conseguia assistir o espetáculo até o final. Eu comecei a sentir uma queimação, um sufocamento. E aí saí correndo, fui para o foyer e me lembro também de me encostar na parede e começar a chorar porque eu não entendia o que estava acontecendo, né? Por que eu não estava ali. E foi nesse dia que eu percebi que o direito não era mais a minha e que eu precisava voltar para o teatro de qualquer forma. Acho que foi mais ou menos aí, quando eu comecei a escrever de novo e dessa vez escrever para teatro. Eu já passei um tempo longe do teatro e foi muito sofrido, foi muito doloroso. Escavadores tem muito a ver com a minha trajetória e sobre vários aspectos, inclusive nesse, né? A gente diz na produção duas coisas, criamos 2 hashtags, né? Uma chama-se Somos Todos Escavadores, que é essa coisa de identidade, né? Todo mundo acaba empreendendo uma tarefa aparentemente impossível, aparentemente absurda, e é ela que faz com que a gente tenha um sentido na vida. E a outra é Nunca Largue a Pá, né? Não largue a pá. É a outra hashtag que a gente utiliza. Então tem a ver com essa minha trajetória com o teatro também. Estar em cena para mim é escavar. Então eu não poderia... Foi uma coincidência, mas de certo modo eu não poderia voltar para os palcos de outra forma que não essa. Acho que foi a melhor maneira. E ao lado, né, de amigos, ao lado do meu grande mestre, que é Arildo. Esse texto ele foi premiado por um concurso chamado Jovens Dramaturgos. Enfim, uma premiação promovida pelo SESC, a Escola de Ensino Médio SESC do Rio de Janeiro. E assim que eu voltei com a premiação, que foi uma publicação do texto, eu entreguei para Arildo, ele leu
Ele falou assim, olha, quando você for montar, eu quero fazer como ator, quero fazer o Segundo Escavador. E para mim isso foi muito emblemático, porque depois de uma conversa paralela, ele me disse que se sentia muito, né, naquela situação. E aí a gente percebe um pouco a universalidade, né, do tema que está sendo trabalhado. Então era bacana, ao mesmo tempo angustiante, ouvir Arildo com mais de 50 anos de profissão e falando que às vezes tinha vontade de largar a pá, desistir de fazer. E nem precisa perguntar por quê, né? As dificuldades aparentemente são tantas e às vezes é tão frustrante, a gente depende de edital, a gente depende de dinheiro para poder montar e às vezes a gente não consegue pagar um cachê razoável para os atores. Você como dramaturgo novo não consegue visibilidade, as pessoas não querem ler seu texto, não se interessam pela montagem. É tudo muito caro e é tudo muito cruel. Então, ouvir de Arildo, que tem 50 e tantos anos de teatro, que ele às vezes tinha muita vontade de largar a pá. Bom, abria meus olhos para a universalidade do texto e ao mesmo tempo me deixava angustiado. E aí eu brincava com ele, eu me lembro de no camarim brincar com ele e falar, realmente, você é sempre o seu primeiro escavador. Vou estar aqui o tempo inteiro dizendo, não, a gente não vai largar a pá, a gente vai continuar escavando porque essa criança está enterrada aí em algum lugar e a gente vai conseguir resgatá-lo. Às vezes rola um pouco, as pessoas dizem, será que não é essa fé excessiva, não seria uma ingenuidade da sua parte? Eu acho que é uma necessidade de continuar fazendo, então a gente precisa acreditar. Eu já experimentei um outro caminho, né? Já passei um tempo longe do teatro e foi muito sofrido, foi muito doloroso. Então, acho que justifica um pouco a garra desse primeiro escavador, essa vontade de continuar escavando, saber que, bom, é difícil fazer, às vezes parece uma tarefa quase impossível, mas se eu não tentar, eu não saberia fazer outra coisa. No fundo é isso. E legal ouvir das pessoas que assistem e que vão para o espetáculo e que saem como plateia, e depois a plateia fica paralisada, né, depois da sessão. E aí vai lá no camarim, às vezes chorando, e fala, nossa, André, como isso toca, sabe? Às vezes a gente não consegue nem bater palma, porque está impactada com a violência, né, da mensagem, porque é exatamente isso que a gente faz. Gente que acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, porque precisa botar dinheiro em casa. De gente que trabalha com arte especificamente, mas a gente pode abrir isso para outras pessoas, enfim, que dão suor e sangue todos os dias, né? Porque precisam, porque é necessário e porque acreditam. Então, eu fico muito satisfeito de poder compartilhar essa experiência, de poder tocar. Foi muito legal ouvir uma técnica de som, chegar no camarim e dizer, nossa, eu fiquei 30 minutos depois ainda refletindo sobre o que você estava falando, sobre aquele menino chorando ali no buraco. Enfim, não tem como não se emocionar. Eu acho que a utopia parece como uma grande perspectiva. A gente precisa de mais utopias. Eu nunca tive medo sempre fui muito... Bom, parece até uma contradição dizer isso, mas eu sempre me achei muito realista, né, dentro dessa perspectiva. Mas também sempre defendi que a gente precisa de utopias, não só na arte, né, em vários aspectos, em várias circunstâncias, enfim, nas quais estamos inseridas. Mas principalmente na arte, porque a utopia funciona como um combustível, é lenha, né, é meta. Então, se a gente não projeta, pelo menos enquanto expectativa, enquanto ideal, um lugar onde a gente possa chegar, a gente não consegue dar um passo adiante. Assumir a derrota antes de tentar é privar o outro ser humano de uma experiência única e sensível que com toda dor a gente consegue produzir. Então, acho que acreditar, alimentar e criar utopias, apresentar utopias é isso, é oferecer combustível, injetar calor para que a gente possa promover esse encontro com o outro, que é o mais necessário, que a arte possibilita de uma forma única, né? Seja realizando catarse, nas conversas de camarim, nos encontros na coxia, ou na autorrealização, né? Do ponto de vista individual, enfim, o crescimento humano. Então acho que a utopia cumpre mesmo esse papel fundamental, não só na arte, mas na arte em especial, porque ela funciona mesmo como combustível e promove encontro, né? Uma vez que é meta. Olha que eu me considero um autor muito desapegado. Foi a primeira coisa que João, que é o diretor de Escavadores, né, João Saraiva, que é um amigo meu, uma primeira preocupação dele foi numa das nossas primeiras reuniões, foi dizer, André,
a gente vai ter que trabalhar muito porque sai o primeiro escavador da sua cabeça e entra o primeiro escavador do processo. Eu falei, não, João, não se preocupe, eu sou muito desapegado mesmo, pode criar, o conceito é seu, o espetáculo é seu, e aqui eu estou como ator para ser dirigido por você e apostar numa série de novas ideias. E começou com a caracterização da personagem, né? A gente imagina alguma coisa. E eu estava com barba, né, na época, e eu disse, bom, o que você acha de a gente experimentar um primeiro escavador assim e tal, não sei o quê. E ele virou para mim e disse assim, não, eu quero enfatizar mesmo a diferença de idade entre o primeiro e o segundo escavador, vamos fazer sem barba. E aquilo para mim foi meio chocante. Eu falei, mas eu imaginava ele com barba. Ele falou, mas no processo você entende, né? E foi muito legal. No final das contas, foi muito bacana não ter resistido, foi muito bacana ter me entregado, porque eu tive a oportunidade, que poucos dramaturgos têm, essa é a verdade, de receber uma segunda leitura do meu texto, de experimentar uma outra leitura do meu texto, uma leitura inclusive que eu fazia. Às vezes eu lia e tentava justificar algumas ações para a personagem já como ator, e eu tinha que encontrar soluções e respostas que eu não imaginava quando eu estava escrevendo, né? Então, nossa, foi enriquecedor demais. A oportunidade de revisitar o texto e a oportunidade de fazer isso enquanto ator, que é um outro filtro, é uma outra olhada, é uma outra abordagem. Então foi incrível. Escrever é uma atividade muito isolada mesmo e acho que um pouco egoísta, né? Porque é por necessidade. Eu só consigo imaginar isso, né? Eu faço por necessidade, eu escrevo por necessidade. Às vezes eu até brinco, eu digo, a gente vomita no papel uma série de angústias, uma série de frustrações, uma série de ideias. Embora, né, exista um lastro humano aí que, enfim, todas essas angústias são provocadas por conta das nossas experiências íntimas com pessoas que nos rodeiam. Então é uma atividade individual, né? Mas ao mesmo tempo que lastreada por todas essas experiências humanas, esses contatos. E aí passar disso, né, para essa construção coletiva, provoca, traz outras angústias. Aquele trabalho que aparentemente era completamente individual, ele alcança, né, essa dimensão universal, porque se outras pessoas toparam trabalhar com você, se outras pessoas toparam dividir aquela atividade, é porque elas se identificam com o texto e elas têm alguma coisa a dizer através do seu texto. A gente tem uma teoria de que a peça nunca está pronta. A gente tem uma teoria de que a peça nunca está pronta. E eu, às vezes, tinha dificuldade em entender isso. Mas é verdade. Você, quando sai da sala de ensaio e vai para o palco, a sensação é de que a gente já passou todas as marcas, que a gente já solucionou todos os problemas, e que a gente já está com o texto decorado e agora a gente vai para a ação e impressionar o público. Trocar com o público. Bom, em parte isso é verdade, mas em outra eu acho que a gente vai... Quando a gente estreia, que a gente começa a se apropriar da peça. Então já não existe mais aquela pressão de ter que criar, ter que levantar, ter que... faz isso, faz aquilo, ou a preocupação com o texto. Quando já está tudo lá, ou seja, no momento que a gente estreia, aí sim que a gente começa a tornar aquilo próprio. E isso vai acontecendo, obviamente, né, ao longo da temporada. Quando acabou a primeira temporada, eu fui para casa muito impressionado, porque eu já tinha outras conquistas, outras ideias a respeito do primeiro escavador. E agora, possibilitá-lo, né, no FIAC, ficou evidente essas conquistas, esses ganhos. Eu me lembro, no domingo eu tive uma conversa com o diretor e ele falou, nossa, olha que ganhos interessantes nós tivemos, né? Então, de impostação, o registro que a gente tem que utilizar, nesse ou naquele momento, no seu monólogo e tal. E tudo isso reflete o entendimento da peça. Então é muito bacana fazer mais de uma temporada. É uma pena que tenha ficado cada vez mais difícil fazer mais de uma temporada com nossos espetáculos, porque para o ator é um aprendizado e, mais do que tudo, é essa apropriação, né, do papel, esse mergulho, que não deixa de ser uma autodescoberta, né, desvelar-se, é cada vez mais isso. Mesmo estando, né, no palco, a gente também é público, de certo modo. E é o público do avesso, né? Porque a caixa ela tem dois lados. Então, a minha percepção de público hoje talvez já tivesse alguma coisa da minha ideia de público antes e que me deixa triste. Há um certo desinteresse e uma forma de consumo da arte muito estranha.
Eu me lembro recentemente de ter ido assistir, recentemente não, já tem algum tempinho, de ter ido assistir Rosa Maria Murtinho e Natália Timberlake em cartaz aqui em Salvador, e a galera estava mais interessada em tirar uma selfie durante o espetáculo do que realmente assistir o espetáculo. Me incomoda como artista de teatro sair, terminar uma sessão, ir para o camarim, tirar a maquiagem e passear pelas poltronas e encontrar resto de comida, encontrar programa que foi feito com todo carinho, com pouco dinheiro que a produção tinha, os programas amassados, jogados. Então não existe uma importância. Não é sacralizar o espaço, acho que não é bem isso, né? As pessoas, o público, existe um discurso de público hoje muito no sentido de, não, o espaço é muito mais informal, é nosso e a gente, enfim, reinterpreta da maneira que acha que deve. Eu concordo que o público precisa ser um espaço cada vez mais democratizado, mas é preciso haver respeito, né? E a forma de consumo da arte tem que ficar muito bem clara para as pessoas que estão ali consumindo. Respeito com o trabalho do ator. Chato a gente estar em cena e de repente ver um flash. A gente está em cena e de repente alguém atende o telefone. Isso é surreal. E acontece, tem acontecido cada vez mais frequência. Acho que com os smartphones, então, essa tendência piorou, porque a pessoa não só atende como vê o WhatsApp e de repente está aquela luz na cara da pessoa e você se confunde, né? Então atrapalha muito. Falta programas de incentivo de formação de plateia, que seria uma grande vitória para a gente, né, enquanto artista. Mas programas de formação de plateias sérios e que desenvolvessem mesmo e que mostrasse o quanto é importante e quanto pode ser proveitoso, né, para todos os lados, essa troca que é o teatro. Então me incomoda um pouco hoje, enquanto artista, ver o público nessa situação. Teatros esvaziados, é muito triste fazer peça para 5, 7 pessoas sentadas na plateia, quando a nossa lotação é, sei lá, 100, 200 pessoas. Felizmente, agora em Escavadores nós tivemos até uma boa receptividade. Nós fizemos 2 temporadas muito boas, mas eu sei que essa não costuma ser a realidade, né? Então isso é muito triste. Muito triste. É um dos motivos que fazem que a gente queira largar a pá. Existe algo também, acho que em termos de produção, que dificulta um pouco, e aí eu me refiro especificamente à formação da plateia, porque hoje você tem uma tendência a espetáculos e produções cada vez mais conceituais. E você não tem uma preparação da plateia para poder chegar a esses espetáculos conceituais. Então, isso evidentemente, a meu ver, né, promove uma cisão. Então as pessoas saem do espetáculo e falam, nossa, mas eu não entendi nada, eu não consegui nem sentir, nem experimentar algumas coisas. Então você já tem o público comum, né? E esse público comum, ele acaba, obviamente, se afastando de algumas produções, generalizando e evitando essa experiência. Agora, é verdade que a gente também tem um público legal, aí são pessoas já experimentadas em teatro, que já têm alguma tradição. Esses estão aparentemente mais abertos, é o que eu falo, né, com relação à formação. Então, já vem da tradição, eles estão dispostos a trocar e aproveitam momentos como festivais para poder enriquecer o seu repertório de peças assistidas, guardar a sua coleção de programas e abrir mais a cabeça, né? Então, acho que o festival é, de certo modo, uma possibilidade de formação de plateia, já que você oferece num espaço curto de tempo uma gama de espetáculos tão diversos, tão ricos, de lugares tão diferentes. Lá em casa eu sofri uma resistência muito grande e de certo modo ainda sofro, né? É sempre aquela preocupação, meu Deus, mas vai passar fome, vai morrer de fome, não vai conseguir se plantar, artista é tudo boêmio, que não consegue ter casa para morar, vai ter que, sei lá, participar de um programa social desse para poder, né, não morrer como indigente. Então lá em casa às vezes ainda rola uma preocupação como essa. É verdade que depois que os prêmios foram aparecendo e aí os projetos foram começando a ser efetivados, o medo ele acaba sendo diminuído, o susto passa, embora a preocupação ainda fique um pouco, mas enfim, a gente acaba ganhando um outro valor, né? Quando o Escavadores foi premiado e agora Sobre Cordeiros, que é um novo texto, também foi selecionado com concurso, aí a família começa a vibrar e aí você reacende a esperança em casa. Eu tenho uma irmã artista plástica, né? Hoje ela mora no Canadá, essa minha irmã que eu falei, né?
que o tempo inteiro esteve comigo ali na coxia, segurando a onda. Ela também é artista. E eu me lembro que quando a Andrea passou no vestibular, ela passou em primeiro lugar na UFBA em Artes Plásticas. E eu fazia Direito. E eu vibrei loucamente e meu pai ficou extremamente decepcionado. Ela passou em primeiro lugar, inclusive na prova prática. E aí eu me lembro de chegar para ele e dizer, pai, vai lá dar um abraço na sua filha. Ela passou em primeiro lugar. Aí ele fez assim, mas para Artes Plásticas. E hoje a Andrea mora no Canadá e investe em cinema de animação. E eu falo, ela vai ser mais rica do que todos nós juntos. Será essa a sua preocupação? É preciso paixão, é preciso tesão. É uma decisão séria, que pode voltar, né? Acho que as coisas não são definitivas, a gente vai aprendendo isso à medida que vai ficando mais velho. Mas experimente viver sem. Se não conseguir, entre de cabeça, se jogue, porque é o seu caminho.